Veja no Jornal Panorama desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Recadastramento do cartão Imperial em Itaipava é prorrogado. Abertas as consultas a lote do imposto de renda. Em fase final de elaboração, a lei que regulamentará as microcervejarias em Petrópolis. No Panorama Saúde desta terça-feira, você vai acompanhar detalhes sobre os distúrbios alimentares. Veja também, a PPO realiza bazar para auxiliar na construção de espaço da beleza. E ainda, a crônica de Efraim Alves. Estas e outras notícias agora no Jornal Panorama. Olá, boa noite para você. Começamos mais uma edição do Jornal Panorama. Moradores de Itaipava e região que não atualizaram o cadastro do cartão Imperial agora têm até o dia 1º de setembro para atualização dos dados necessários para manter o recebimento do benefício. Mais informações com a repórter Amanda Leontina. Das 459 famílias assistidas pelo programa, apenas 211 realizaram o procedimento. A convocação vem sendo realizada por telefone e a divulgação em parceria com centros de saúde, igrejas e centros comunitários de Itaipava e adjacências. O objetivo da secretaria é recadastrar as mais de 4.000 famílias assistidas pelo programa na cidade. Só em 2017, mais de 720 beneficiários foram desligados por não comprovarem a situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar ou nutricional, para manter o recebimento do valor mensal de R$ 70 em dinheiro. É indispensável pertencer ao Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, levar documento de identificação, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, certidão dos filhos se forem menores, comprovante de escolaridade e carteira de vacinação dos filhos sendo menores de 10 anos de idade. O recadastramento pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro de Cidadania Desembargador Jorge Loretti, que fica situado em Itaipava. Voltamos aos estúdios. E foram abertas hoje as consultas a lote de restituição do imposto de renda. As consultas podem ser feitas no site do órgão na internet. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve fazer a consulta na página do órgão na internet, idg.receita.fazenda.gov.br. Ela também pode ser feita através do 146. Ao todo, serão pagos mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais para pouco mais de 2.000 contribuintes. Os depósitos serão realizados no dia 15 de agosto. Desse total, cerca de 210 milhões de reais serão pagos a aposentados e pessoas com deficiência, que têm prioridade por lei em receber os recursos da restituição. E olha só, o Executivo Municipal está criando uma lei que vai regulamentar o setor das microcervejarias de Petrópolis. Atualmente, a cidade tem 19 cervejarias artesanais, entre industriais e ciganas. Está em fase final de elaboração a proposta de lei que vai regulamentar a produção de cerveja por microempresas e brewpubs em Petrópolis. Hoje, pela manhã, aconteceu mais um encontro na sede da Firjan, entidade que apoia os incentivos ao segmento na cidade. É para a gente mostrar para os cervejeiros a nova lei da cerveja que a gente está propondo, que a gente vai entregar para a Câmara, inclusive o presidente Paulo Igor acabou de chegar aqui também, vai participar da reunião. Nós vamos criar dentro da Lupus, né, uma nova classificação para o setor cervejeiro, né, para as microcervejarias e para os brewpubs, né, que é um novo segmento que surge com muita força em Petrópolis, e a gente quer estimular e quer atrair para Petrópolis, né, mais microcervejarias e mais brewpubs. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou os detalhes da proposta de lei para a regulamentação das microcervejarias. Participaram do encontro o prefeito Bernardo Rossi e secretários de governo, os vereadores Paulo Igor e Jamil Sabrá,
representantes do setor cervejeiro de Petrópolis e da Firjan. O setor está crescendo muito e a gente quer ajudar a desenvolver esse setor, criando em Petrópolis um polo de cerveja, um polo atrativo que ajuda muito também a induzir o turismo, que é uma coisa que tem crescido muito na cidade nesse momento. Petrópolis conta hoje com 19 cervejarias artesanais, sendo 7 delas indústrias e 12 ciganas, que são aquelas que utilizam a estrutura de outras cervejarias para a criação e produção de rótulos. O objetivo dessas ações que a gente tem feito, a lei da cerveja e a modificação da lúpus na classificação, quer dizer, criando, facilitando a instalação de cerveja, é justamente para que esses ciganos, essas pessoas que hoje são petropolitanos, rótulos de cervejas petropolitanas que são fabricadas fora, tenham o estímulo para vir e instalarem as suas próprias plantas em Petrópolis, né? E que essa cerveja passe a ser petropolitana e produzida em Petrópolis. O secretário de Desenvolvimento Econômico falou quais os próximos passos para a criação da lei que regulamentará as microcervejarias em Petrópolis. A gente dependia de uma questão do meio ambiente que vai ser apresentada aqui hoje, né, para facilitar o trâmite dentro do meio ambiente. Isso vai ser apresentado aqui hoje. A questão da modificação da lúpus e a questão do georreferenciamento feito aqui pela Coordenadoria de Planejamento. Quer dizer, então a gente está fechando esse ciclo e a partir daí a gente vai encaminhar essa lei para a Câmara e ela passa a entrar em vigor o mais rápido possível, que a ideia é que a gente possa já ainda esse ano começar a atrair. O presidente da Associação das Cervejarias Artesanais de Petrópolis, José Renato Romão, falou sobre a importância da criação da lei que regulamentará as microcervejarias da cidade para o desenvolvimento do setor. A gente vê com muito bons olhos, né? Petrópolis vem nos últimos anos aí se desenvolvendo nesse negócio cervejeiro. Já é um dos municípios do Brasil com o maior número de cervejarias construídas. A gente tem 6 fábricas hoje em operação, mais 2 para entrar até o final do ano. Isso é muito positivo, porque a gente precisa de entender os momentos da economia e hoje a gente entende que a economia está respondendo bem à questão das cervejas artesanais, trazendo turista, promovendo também toda a parte gastronômica da cidade e hotelaria. Também participou do encontro de hoje um representante de uma empresa que fabrica filtros, bombas, tanques e moinhos para fábricas de cervejas, localizada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Para que eles já tenham contato e eventualmente possam ter algum interesse de se instalar na região, porque o estado do Rio de Janeiro hoje, o setor cervejeiro, ele tá crescendo com muita força e isso demonstra com essa presença aqui dessa empresa, que é uma das principais do Brasil nesse setor. E logo após o intervalo, no Panorama Saúde desta terça-feira, você vai acompanhar detalhes sobre os distúrbios alimentares. Voltamos já já. Jornal Panorama. Oferecimento Alpe Serra. Agora sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Serem 2 do que 1. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. O Projeto C3 é como a história do pai que está andando na praia com o filho e a onda vem e deixa milhares de peixes na areia. O garoto sai correndo, pega um peixe e joga dentro d'água. Pega outro e joga. O pai se aproxima dele e diz: "Você não vai conseguir, são milhares de peixes." "Pai, eu posso não salvar todos, mas para esse aqui resolve." E joga o peixe. Então não deixe de salvar aqueles que você pode salvar hoje, porque não pode salvar o Brasil inteiro. Participe, faça a diferença.
A Nova Calha traz para Petrópolis a inovadora tecnologia de materiais importados em alumínio e também em galvalume. Fabricamos sem emendas e sob medida para seu imóvel e sua obra. Nós somos pioneiros em todo o Brasil com essa tecnologia, oferecendo beleza e durabilidade com o melhor custo-benefício do mercado. A Nova Calha fabrica e instala calhas e rufos com garantia de qualidade. Marque uma visita e faça um orçamento sem compromisso. Telefone 24 22 35 90 73. Nova Calha, calhas em alumínio sem emendas. Se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que tanto adulto quanto crianças, quando entram numa loja de brinquedos, o tempo parece que para. Principalmente aqui na New Line Kids, que tem sempre novidades. Jogos de tabuleiro, personagens e super-heróis, bonecas e produtos de coleção. Além do melhor preço, a New Line tem condições especiais de pagamento. New Line Kids, Hiper Shopping ABC, loja 78 e Shopping Pedro II, loja 29. Voltamos com o segundo bloco do Jornal Panorama com o Panorama Saúde. Os distúrbios alimentares acometem homens e mulheres em todo o mundo. E de acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, houve um aumento de 70% na taxa do público masculino que sofre com alterações no comportamento alimentar. Nas redes sociais e na cultura popular, a busca pelo corpo perfeito vem de longa data. São dietas, cirurgias e tratamentos diversos para ficar dentro do padrão considerado pela sociedade como sendo o correto. Alguns querem ficar mais magros, outros buscam ganhar mais peso ou definir os músculos. Mas às vezes essa procura sai dos limites e acaba desencadeando um quadro de distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar a gente pode classificar como tudo que a pessoa se alimenta de forma disfuncional, né? Que faça um mal para essa pessoa, né? Os pacientes com transtornos alimentares têm em comum a preocupação exagerada com a forma do corpo, o que os leva a atitudes extremas para controlar a imagem corporal. Segundo a nutricionista, existem diferentes tipos de distúrbios. Os mais comuns são a anorexia nervosa, que é caracterizada por uma perda voluntária de peso, motivada por um desejo exagerado de emagrecer, aliada a um medo intenso de engordar. A bulimia nervosa, que é o ato de expelir o alimento após comer demais. O transtorno de compulsão alimentar, que consiste no indivíduo ingerir grandes quantidades de alimento em episódios onde apresentam uma perda do controle associado à vergonha, sentimento de culpa ou depressão. Mas só é considerado transtorno quando acontece ao menos 2 vezes por semana. E por último, a ortorexia e a vigorexia. A ortorexia, como o nome diz, orto, correto, é uma alimentação extremamente regrada, né, demais, onde a pessoa analisa tudo que ela come, analisa excessivamente os rótulos dos alimentos, critica a maneira com que as pessoas preparam e comem os alimentos, e isso acaba causando um transtorno social para a vida dessa pessoa. E a vigorexia é quase o oposto da anorexia. Só que a pessoa ela quer se ver cada vez maior, mas em questão de massa muscular, né? De acordo com a psicóloga Angélica, hoje os distúrbios alimentares são considerados transtornos psiquiátricos e não têm uma causa externa. O externo, na verdade, ele é um motivador, como se fosse um gatilho, né? Então tem causas genéticas. Aí qual é a causa genética? É um marcador? A gente não sabe. Como todos os outros transtornos psiquiátricos, eles têm alguma carga genética, alguma coisa familiar, mas a gente não sabe identificar ainda qual é. Assim, a parte genética ela é 50%. Os outros 50% seriam estressores ambientais, digamos assim. Coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, como a mídia. Segundo a pesquisa, o número de homens com algum tipo destes problemas aumentou em 70% na faixa de idade que varia entre 41 e 60 anos. Já as mulheres, que ainda representam a maior parte dos diagnosticados, tiveram um aumento de 61% na faixa etária de 19 a 25 anos. A grande dificuldade do transtorno é porque as pessoas não entendem
que isso é importante, que isso é um transtorno, que isso é uma doença. As pessoas que têm, sei lá, anorexia ou bulimia ou qualquer um dos transtornos alimentares, distúrbios alimentares, eles na verdade não entendem que isso é um transtorno, que isso é um problema, que eles estão doentes. Eles acreditam que tem tudo sob controle. Essa é a grande questão. Os distúrbios citados geralmente coexistem com outras doenças e podem causar graves problemas físicos, chegando até mesmo a ser fatal. O tratamento normalmente envolve psicoterapia, educação nutricional, aconselhamento familiar, medicamentos e hospitalização. Mas para quem quer prevenir, a nutricionista deixa uma dica. Parar um pouco de ver fotos que são altamente manipuladas. A gente tem que amar o nosso corpo como ele é, né? Se a gente não se ama, quem que vai amar a gente, né? Ainda falando sobre saúde, durante todo o ano a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos realiza diversos eventos para arrecadar fundos que ajudam a manter a instituição. Desta vez, as vitoriosas vão ganhar um novo espaço de beleza na instituição. Hoje é apenas o segundo dia e as vendas já estavam a todo vapor. Com a ajuda de voluntárias da PPO, o bazar vem sendo realizado na Igreja do Rosário, com doações que foram recebidas pela instituição, além de peças criadas pelas vitoriosas. Os eventos normalmente são promovidos para ajudar a custear as despesas da casa. Mas dessa vez, tem uma conquista a mais vindo por aí. Para ajudar na despesa da casa, de apoio, a gente agora está com esse projeto da Casa da Beleza, né? Da Sala da Beleza. Então a gente vai investir, que ainda precisa muito ainda para a gente realizar esse sonho da Casa da Beleza. No novo espaço será montado um salão de beleza, onde as pacientes poderão experimentar perucas e próteses mamárias, trazendo muito mais conforto para as pacientes. O espaço está em funcionamento das 9 da manhã às 5 da tarde e é aberto ao público em geral. Quem quiser ajudar a associação durante o ano pode doar roupas, calçados, brinquedos, bolsas, acessórios e utensílios domésticos. As doações devem ser entregues diretamente na Casa de Apoio, que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro. Você acredita que é possível ser feliz no trabalho? Pois é, esta é uma questão que motiva a palestra realizada nesta quarta-feira na Casa Cláudio de Souza. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora o consultor de negócios Myron Duarte. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Boa noite. Boa noite. Como é que faz para ser feliz no trabalho? Olha, uma das coisas para você conseguir ser feliz no trabalho é você ter motivação, né? Você fazer o que você gosta e trabalhar no ambiente de trabalho legal, né? Em uma empresa que também te trate de forma condizente, né? Agora, isso é uma questão que as pessoas sempre levam até você como consultor, tanto empreendedores quanto funcionários, por exemplo? Não, isso aí, de modo geral, né? Essa é uma das razões que a gente está trazendo essa palestra aqui para Petrópolis, né? De modo geral, o empresário, ele se preocupa muito com a parte técnica da empresa, né? Produzir, gerar produtos, vender, né? E esquece um pouco toda essa atividade, dessa parte motivacional e pessoal. Você tem que pensar nas pessoas, né? Afinal, são as pessoas dentro da sua empresa que fazem ela crescer, né? Agora, essa palestra não vai ser realizada apenas por você, não. Vai ter também a participação da psicóloga Ana Clara Bittencourt. Exatamente. Porque é uma técnica, né, que já começou no Brasil em meados da década de 1990, né, onde todos os projetos de gestão, todos os projetos que a gente implantava dentro de grandes empresas, a gente sempre procurava olhar o lado de gestão de pessoas, né? Então sempre tinha uma parte técnica, né, que geralmente era eu que era responsável por isso, e tinha uma outra área, que era um gerente, geralmente era psicólogo, que cuidava justamente dessa parte de gestão de mudanças, que é justamente pensar de como as pessoas vão assimilar novas técnicas ou como é que elas vão reagir nas mudanças da empresa, né? Então, a gente sempre pensava nisso, ou seja, sempre que a gente vai fazer uma mudança dentro da empresa, tem sempre resistência, né, Luciano? Então, a gente tem que saber tratar dessas resistências, né, e mostrar às pessoas e fazer com que as pessoas aceitem essas mudanças, e isso torne uma coisa boa na vida delas, né? E a Ana Clara, ela é especialista na psicologia positiva. A psicologia positiva é uma linha dentro da psicologia, né, que justamente procura o melhor das pessoas, né? Técnicas para fazer as pessoas serem felizes, né? Não só no ambiente de trabalho, mas também na sua vida do dia a dia, né? Muito bem. Agora a palestra que vai ser realizada amanhã, Empresa igual a técnica, mais felicidade, mais lucros. Esse é o título da palestra. Exatamente. Realizada por você e também pela psicóloga Ana Clara Bittencourt.
essa palestra, qual é o público-alvo dela, né? Ela é uma palestra gratuita? Ela é uma palestra gratuita, né? E nós estamos direcionando para os empresários de Petrópolis. Agora, não qualquer pessoa pode participar, porque inclusive você que não é empresário, mas você vai ver como que você, ou como o dono da empresa que você trabalha, né, poderia estar usando algumas técnicas, né, ou algumas ferramentas para justamente o ambiente de trabalho estar melhor. Então é na Casa Cláudio Souza, né, amanhã, a partir das 7 da noite, que é ali perto da UCP, esquina do Relógio das Flores com a Praça da Liberdade. E aí a pessoa só precisa chegar? Só precisa chegar. Não precisa ligar? Não precisa ligar, não. Apesar de ter um site no Facebook, né, que a pessoa pode se inscrever, mas não é necessário. É uma palestra gratuita a partir das 7 horas da noite e está esperando todo mundo lá. Tá certo. Quero agradecer a sua presença, desejo sucesso. Obrigado. Eu conversei com o consultor de negócios Myron Duarte, que vai realizar a palestra nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, na Casa Cláudio de Souza. A palestra se chama Empresa igual a técnica, mais felicidade, mais lucros. Quem quiser saber mais informações pode entrar em contato pelo 981 14 3677. 981 14 3677. Agora a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Jornal Panorama. Oferecimento Alpes Serra. Sua festa vai ficar ainda mais gostosa com os doces da Elaine Delícias do Chocolate. Pirulitos, bombons com grande variedade em recheios, cupcakes personalizados, pães de mel recheados, maçã do amor, lembranças escolares para datas comemorativas, cestas de café da manhã e cestas de chocolate. Elaine Delícias do Chocolate. Aqui você tem um sabor sem igual. Encomendas 2236-1648 ou 99271-2825. Elaine Delícias do Chocolate. Vença seus limites e melhore seu desempenho físico. Desfrute de uma vida ainda mais saudável com a Academia Locatelli. Instalações amplas, equipamentos modernos e além de profissionais gabaritados para tudo que você precisa. Planos especiais para família, empresas e individuais. Faça já a sua visita. Rua Monte Caseiros, 219A, Centro. Telefone 24 2246 7850. 2246 7850. Academia Locatelli. Completa pra você. CETEC, parceiro da Rede Pitágoras, tem uma estrutura completa para receber seu filho. Metodologia inovadora com projeto pedagógico exclusivo e princípios cristãos. Do maternal ao ensino médio, o Colégio CETEC tem o compromisso com a formação integral dos alunos. CETEC, comprometimento com o futuro do seu filho. Melhor serem dois do que um. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal Panorama com a crônica de Efraim Alves. Muito boa noite. Querida amiga, meu caro amigo, esta semana vai culminar, como já lembrei, com a celebração do Dia dos Pais. Então, seria muito interessante a gente refletir, sobre a figura do pai na antiguidade e sobre a figura do pai na época moderna. Quando você vai às civilizações do Oriente, como a Babilônia, como o Egito e o próprio povo de Israel, a figura do pai era importantíssima. E não se esqueça
lembre bem, minha querida, lembre bem, meu querido, o único mandamento da lei de Moisés, daquelas 2 pedras que ele trouxe da montanha, única lei que tem uma bênção expressa, é o mandamento que se refere ao respeito pelos pais. Olha só, honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem, para que sejam prolongados os dias que o Senhor te dará na terra da promessa. Então, isso é muito bonito. Um filho que respeita o pai e a mãe, uma filha que respeita o pai e a mãe. Isso é honrar, ou seja, ganhei do meu pai, ganhei da minha mãe uma herança de respeito à lei de Deus. Ganhei do meu pai e da minha mãe uma herança de responsabilidade, de trabalho caprichoso. E isso é o que eu desejaria hoje para o Brasil, em que a família brasileira está se desintegrando. E isso eu lembro, eu insisto, neste ano de 2017, está passando o 1º centenário da Revolução Bolchevista na Rússia, que foi um Deus nos acuda. Morreram dezenas e dezenas de milhões de russos assassinados sem piedade por Lenin e Stalin. Então aí está, nesta semana em que pensamos no Pai, vamos voltar à lei de Moisés. A lei de Moisés ainda está em pé, hein? Não caiu não. O Evangelho não aboliu a lei de Moisés. Então, o respeito ao pai, o respeito à mãe, uma lembrança carinhosa do pai e da mãe quando já partiram, isso é muito importante. E se você, minha querida, já é mãe, se você, meu querido, é pai, olhe na Sagrada Escritura figuras bonitas, por exemplo, como Abraão, modelo do grande pai, do grande patriarca. Então, nesta Semana do Pai, mesmo você contemplando a desordem, a bagunça, o reboliço que está na família brasileira, vamos fazer o que pode fazer um bom cristão, um bom discípulo de Jesus. Cuidar bem da nossa família e também fazer o possível para que daqui para frente a família brasileira volte aos trilhos fixados pela lei de Moisés e pelo Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai merece o nosso carinho, o nosso respeito e, sobretudo, procuremos seguir os bons exemplos do nosso Pai, hein? Muito boa noite. Logo após a crônica de Efraim Alves, vamos direto para a previsão do tempo com informações da agência CPTEC INPE. O tempo na cidade imperial será de sol entre poucas nuvens durante o dia inteiro. Não há previsão de chuva. A temperatura subiu um pouquinho. A mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. Já no Rio de Janeiro, o tempo será de períodos curtos de sol, intercalados com períodos de nuvens. Não chove. A temperatura varia entre 15 e 33 graus. O tempo em Cabo Frio também será de períodos curtos de sol, intercalados com períodos de nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. E o Jornal Panorama fica por aqui. Agradeço pela sua companhia, tenha uma boa noite e a gente se vê. Tchau, tchau.